volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça, o nosso segundo bloco falando sobre escatologia, nossa segunda semana de estudo. E agora nós queremos falar sobre segunda vinda, ressurreição e milenarismo. Bom, a segunda vinda de Cristo, ela é a promessa viva da igreja. É isso que a igreja clama para que aconteça. No entanto, segunda vinda tem sido alvo de distorções, especulações e interpretações equivocadas, especialmente no meio evangélico moderno. O luteranismo trata esse assunto com muita sobriedade. Para falar sobre isso, nós temos pastores do nosso distrito, o pastor Jonas, pastor na Tijuca e o pastor Arthur, pastor em Realengo. E eu começo perguntando para o pastor Jonas como nós devemos entender a segunda vinda de Cristo? O que que a Bíblia nos diz sobre isso, pastor? Olá a todos, alegria em estarmos de volta aqui, juntamente com o pastor Ramires, pastor Arthur. Olha, a segunda vinda de Cristo é um fato claramente profetizado pelas Escrituras, assim conforme o pastor Ramires acabou de afirmar. E isso é também claramente reafirmado pela tradição luterana. Mas o que que a Bíblia diz muito especificamente sobre a segunda vinda de Cristo? Que ele vai voltar uma única vez, tá? E as escrituras, elas são ricas em informações a respeito, né? A gente se lembra logo daquele momento em que Jesus subiu aos céus, no dia da ascensão, e quando aqueles anjos chegaram para quem estava ali e disseram assim: olha, esse Jesus que vocês viram subindo aos céus, ele vai voltar, ele virá do mesmo modo como vocês o viram subir, né? Ou seja, ele subiu entre nuvens, ele vai voltar entre nuvens. Ele subiu de uma maneira visível, ele vai voltar de uma maneira visível. E aí as escrituras ainda acrescentam: e todos os anjos com ele vão voltar. Existe um texto, um versículo lá em Lucas capítulo 17, que Jesus virá como um relâmpago, né? E aí a gente se lembra também daquela expressão de Paulo, lá em 1 Coríntios, quando fala sobre a ressurreição dos mortos, que tudo vai acontecer num piscar de olhos. Então, tudo isso a gente não consegue compreender de acordo com a nossa mente, simplesmente, da maneira como nós encaramos a realidade, né? É um mistério que nós vamos presenciar. A Bíblia ainda traz outras informações sobre a segunda vinda de Cristo. Ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém sabe quando é que vai acontecer isso, né? Apenas o Pai sabe o dia e a hora, nem o Filho, nem os anjos sabem. O que nós sabemos é que quando Jesus voltar, vai ser o fim de todas as coisas, né? Ele vai vir para julgar todas as pessoas, tudo aqui será desfeito pelo fogo, né? E a pergunta que muitos então fazem, já que isso é uma promessa ou uma profecia anunciada por Jesus, dizendo: olha, eu vou voltar. Então, passados mais de 2000 anos, se pergunta, né? Mas por que ele não voltou? Por que ele está demorando ainda? Na verdade, a gente não pode dizer que Jesus esteja demorando, porque o tempo de Deus, nós podemos dizer assim que o tempo de Deus ele nunca está errado. Se Jesus ainda não veio, foi para que o evangelho continue sendo anunciado, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus, de crer Jesus, e esta é a grande mensagem bíblica para nós. Enquanto Jesus não volta, vigiem, orem, perseverem na fé, compartilhem Jesus Cristo com todas as pessoas. Então, é isso que o luteranismo crê, ensina e confessa. Eu acho que, especialmente, Jesus vai voltar e será uma única vez. Não haverá várias voltas ou vários retornos de Jesus. O que eu percebi, pastor, da resposta do senhor, muito obrigado, aliás, é que o senhor usou textos claros sobre a volta de Cristo, né? Paulo, o Evangelho, e não usou Apocalipse, né? Que geralmente é usado para falar sobre a vinda de Cristo.
E aí pensando principalmente no texto de Apocalipse 20, né, que, muito se é usado para falar sobre milenarismo, por exemplo. Então, pastor Arthur, o que que é milenarismo e por que os luteranos rejeitam ou aceitam? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Ah, eu não sei o que que é isso não, não acredito. Brincadeira. O milenarismo ele até é uma doutrina que ela pode se expandir, né, tem variações dele e tudo mais, mas, pra gente resumir e trazer logo a nossa posição, né, aqui, é esse período literal de 1000 anos onde Jesus reina, né, aqui na Terra. Geralmente, como você falou, isso é baseado em Apocalipse 20 mesmo, né, nos primeiros versículos ali, acho que 6 versículos, né, no começo. E qual é a questão dos luteranos disso tudo, né? Ali, a gente vai olhar essas passagens difíceis, isso até, se não me engano, é Lutero que fala, né? Não lembro onde está escrito isso, mas lembro de já ter lido. As passagens difíceis são lidas à luz das passagens fáceis. E o pastor Jonas já fez isso muito bem, né? Ele não citou essa passagem difícil porque ele tinha muitas passagens fáceis para citar, né? A gente tem ali o próprio Jesus dizendo que vai voltar, né? Por exemplo, também, eu não lembro se o pastor Jonas falou, mas Jesus fala também que o reino dele não é desse mundo, né? E o milenarismo, ele é basicamente essa doutrina de que Jesus estabelecerá um reino aqui. Isso, claro, vem muito da doutrina judaica, por exemplo, né? Os judeus pensam assim, que Deus vai vir estabelecer o seu reino aqui, vai acabar então com os reinos humanos, algo nesse sentido, né? E a gente rejeita isso justamente porque toda a escritura é muito clara em demonstrar que isso não será assim. Então não é possível que João tenha escrito essa coisa diferente, né, no seu livro de Revelações ali, né, no livro do Apocalipse. A gente olha dessa maneira, rejeitando, né, completamente essa doutrina do milenarismo. Aquilo que a gente mencionou antes, né, no outro podcast, quem assistiu já ouviu, também nos ajuda aqui, né, a questão da escatologia inaugurada. Bom, se a gente para olhar, dessa maneira, a gente já vive o reino de Deus aqui. A palavra e os sacramentos estão aí para isso, para nos trazerem o reino de Deus. Mas não nesse sentido literal de 1000 anos, né, vamos contar aqui, depois de 1000 anos acabou, tá, e aí muda toda a história, né. Mas no sentido de que quando Jesus ressuscita, ali nós já vivemos esse reino de Deus e aguardamos a volta dele, né, que é verdadeira, que é real, que é acompanhada dos sinais, né, e os sinais não servem para nos amedrontar, mas sim para testificar a verdade do que Cristo disse e tudo mais. Então, se a gente fosse até definir o que que os luteranos creem, né, é o amilenarismo, né, é o não milenarismo, porque o milênio é simbólico, né, para nós, segundo a Escritura trata de forma muito clara isso em toda ela, né, e a gente vive então nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né. O pastor Jonas falou: "Jesus só vai vir uma vez", né, uma vez essa última, ele veio, encarnou, né, e morreu por nós, e agora é só mais uma vez, para nós estarmos eternamente com ele, né. Tem um texto, ele não fala exatamente de milênio, mas ele fala desse fim, né, que eu gosto muito de usar, é o texto que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 4, se não me engano, ele diz assim, nós, seremos arrebatados juntamente com ele, com os mortos para o céu, né, para o encontro com o Senhor nos ares, e esse encontro é esse sentido de se reunir com Jesus para estar com ele, né, e meio que trazer ele para a terra, né, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolem uns aos outros com essas palavras. Então, isso deixa muito claro para nós que quando Jesus voltar, já vai ser ali o fim do mundo, né, o juízo final, algo nesse sentido que a gente pode sempre pensar. Obrigado. Ainda nesse assunto de Apocalipse 20, bom, muito tem se falado, né, o pastor Arthur bem, mencionou essa questão do reino aqui, né, e tem uma questão muito forte sobre a cronologia das coisas, principalmente olhando ali para Apocalipse 20, né, que você tem a doutrina do milenarismo, que é baseada nesse texto, você tem também o julgamento de Satanás e, por fim, se eu não Uhum. me engano, o julgamento dos mortos. Pastor Jonas, como é que a gente interpreta, como é que a gente lê esses textos, que são difíceis, são obscuros no bom sentido da palavra, sem cair nesse esquema de cronologia, de sequência ou até mesmo de ficar aguardando algo para esse mundo,
né, de algo que na verdade já foi inaugurado, como o pastor Arthur falou. Como é que a gente consegue ler isso? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês por terem me salvado aí na minha resposta anterior e terem justificado já de eu não ter usado o Apocalipse, viu? De repente até pode ter sido esquecimento de citar algum texto do Apocalipse, mas vamos lá. Em primeiro lugar, só para repetir, né, Apocalipse é um livro com linguagem figurada, né? Então, ele não pode ser interpretado literalmente e, muito importante, ele não pode ser sede de doutrina. O que significa isso? Nenhum ensinamento bíblico pode ter a sua sede ou base em Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro que precisa ser interpretado à luz de outras partes das Escrituras. Então, aí eu, por isso, também justifico, da minha resposta anterior, não ter citado o Apocalipse, porque nós temos aí Jesus falando, o apóstolo Paulo falando a respeito da questão da segunda vinda de Cristo. Lembrar de novo que o propósito de Apocalipse foi, né, fortalecer as igrejas da Ásia Menor em suas tribulações, como também significa fortalecer a nós, hoje, igreja do século XXI. O propósito do livro é assegurar cada um de nós da vitória em Cristo, como foi para aqueles destinatários, e aumentar a esperança em Cristo, que vai voltar em glória, né? Então, respondendo agora mais concretamente a sua questão, pastor Ramírez, né, de como ler essas passagens sem cair em esquemas cronológicos, né? É importante dizer que o Apocalipse nada diz sobre um tempo específico da história. O capítulo 20, mais especificamente o capítulo 20. O capítulo 20 é um resumo da história da igreja cristã, né? Ou da história da humanidade. É um resumo da história desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. E aí, então, nesse capítulo, nós temos várias expressões que são citadas e que se tenta dar algum significado para eventos específicos. Por exemplo, né, nós temos no capítulo 20 falando sobre o Amargedon, né, que é uma alusão ao local onde batalhas famosas aconteceram no Antigo Testamento. E alguns querem sugerir que Armagedon possa se referir a uma futura guerra nuclear, quando, na verdade, a expressão Armagedon trata-se de uma perseguição cada vez mais intensa contra a igreja, uma perseguição que acontecia naquela época e que nós podemos ver também estar acontecendo hoje, né? Uma outra expressão que nós temos em Apocalipse 20, Gog e Magog, né? Então, alguns sugerem que seriam representações de estados políticos modernos. Na verdade, não. Na verdade, refere-se a um mundo anticristão inteiro. E isso nós percebemos hoje, né? Um mundo cada vez mais, infelizmente, anticristão, né? Com as suas ideologias, com o seu relativismo e com a descrença em geral. Temos aí, por exemplo, a expressão de que Satanás estará amarrado, né? E que isso se refere a um período específico da história, né? Na verdade, a expressão de que Satanás estará amarrado, acorrentado, simplesmente é uma expressão para dizer que nada, nem ele, pode impedir a divulgação do Evangelho. E aí poderíamos citar, né, os textos que falam sobre primeira ressurreição, segunda ressurreição, ou primeira morte, segunda morte, né? Então, a primeira ressurreição, o nascimento para a fé, a segunda ressurreição seria, então, significa quando Jesus voltar, a ressurreição dos mortos, né? A primeira morte, a morte física, a segunda morte, a morte eterna. Então, isso se refere, digamos, exatamente, a gente vai relacionando tudo que vai acontecendo na história da cristandade e da vida de cada um, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. O que a gente precisa lembrar é que
a mensagem do Apocalipse, muito mais do que eventualmente ser uma sede de doutrina, que não é, né? A mensagem do Apocalipse serve para, ou chama, conclama a igreja a perseverar na fé, né? Em meio à crescente descrença ou a muita perseguição que existe em muitos países nesse momento, e a mensagem do Apocalipse ela é muito atual para nós, no sentido de que os cristãos podem e devem se considerar, né, vencedores com Cristo pela fé. Tá? Vale a pena a gente ler, estudar o livro de Apocalipse, mas sempre nessa perspectiva, com uma mensagem cristã, trazendo a história da igreja, né? E quem estuda Apocalipse vê que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Ele repete as várias fases da história da cristandade em diferentes momentos, e assim que deve ser lido, e não nós nos prendermos a algum fato específico da história. É isso. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento. E realmente, Apocalipse é um livro cíclico, né? Ele gira em torno do Cordeiro que morreu, da vitória do Cordeiro, né? E chega ao ápice que é a ressurreição dos mortos, né? E a glorificação do Filho em meio à sua igreja, né? E aí, pensando nessas esperanças, e talvez até trocando um pouco do assunto, saindo agora de Apocalipse, indo para para continuação da doutrina, né, sobre a ressurreição dos mortos, né, que também está ali, o julgamento, né, pelo menos dos mortos, né, mas falando da ressurreição dos mortos, que é uma doutrina que nós confessamos a cada domingo, quando nós confessamos o credo apostólico ou os credos ecumênicos em geral, né, qual é a promessa da ressurreição da carne e como ela se relaciona não só com a volta de Cristo, mas com o nosso corpo atual, né? Com aquilo que nós temos. Existe uma dúvida muito grande com relação a isso, e essa doutrina tem sido perdida cada vez mais dentro da igreja cristã, e existem livros já tratando sobre isso, né? De como aquilo que era o cerne da doutrina cristã, que é a ressurreição da carne, tem se tornado cada vez mais vazia, as pessoas têm dado cada vez menos importância para essa doutrina, e o cristianismo tem se tornado algo terapêutico, algo moral. Pastor Arthur, vou pedir para o senhor falar sobre essa doutrina para a gente. Vamos nessa. Isso, de fato, é o centro da doutrina cristã, né? Desde o do começo, né, dos primeiros séculos, a gente vê que o sofrimento e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus são o centro de tudo, né? A gente olha nas epístolas dos apóstolos, o próprio as próprias coisas que Jesus falava, né? Ele sempre dizia: "Eu vim para morrer, eu vim para ressuscitar por vocês", e tudo mais. Então esse é o centro da fé cristã. Se a gente se distancia disso, a gente está se distanciando da fé cristã, não de um assunto da doutrina cristã, né? E sobre a questão da ressurreição, a relação dela com o nosso corpo, né? De fato, a nossa ressurreição, ela está ligada, deixa eu tirar um gato aqui, está ligado com a ressurreição de Jesus. A gente ressuscita porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo até fala, ele é as primícias dos que dormem, né? Então, bom, ele ressuscitou e por isso nós ressuscitaremos. Então, olhar para a ressurreição de Jesus, eu acho que nos traz muita resposta para isso. Porque as pessoas têm dúvidas, será que quando eu ressuscitar, é o meu corpo que morreu que vai ressuscitar? Tem um prazo de validade? Ah, os que morreram no último ano vão usar o mesmo corpo, os outros, Deus vai criar outro. Não, não é, não tem nada disso. De fato, o corpo que viveu aqui, né, na Terra, vai viver no céu. Isso por mais que seja muito difícil da gente acreditar, é o que a Escritura testifica para nós, né. Especialmente quando são casos extremos, né, uma pessoa morreu e o corpo foi separado, né, ou foi, sei lá, comido por um animal, e as pessoas, acabam duvidando um pouquinho do poder de Deus de voltar isso à vida, né. Então a gente pode olhar para a ressurreição como sendo, de fato, o meu corpo. Sou eu quem vou ressuscitar. E tem vários textos que testificam isso, né. Para citar apenas um, para resumir, né, eu gosto muito de lembrar do texto de Jó, quando ele fala, dessa esperança que vai ver o Senhor, né, ele diz: "Eu com os meus olhos verei a Deus".
Isso é algo muito claro a respeito da ressurreição, não serão com outros olhos, não é com os meus olhos celestiais, não, com os meus olhos verei a Deus. Ele está falando ali de ressurreição, né. Tem outros textos que são até mais claros, né, mas esse é um texto que eu gosto muito, por isso eu resolvi citar ele, né. E aí, às vezes a escritura fala também no sentido de um corpo espiritual. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso, né. E isso, por vezes, pode ser confundido com as pessoas também, achando que a gente não vai ter um corpo físico. Beleza, eu vou ter as minhas características, né, se eu morrer cabeludo assim, eu vou ressuscitar cabeludo, se eu morrer, do jeito que eu morrer, eu vou ressuscitar, mas essa questão do corpo espiritual vai ser como se eu não tivesse algo físico, né, que dá para tocar. E não é isso que a escritura diz, né, essa imagem de corpo espiritual é no sentido de não ter pecado, assim como Cristo, né, corpo glorificado também muitas vezes é usada essa expressão, né, é justamente nesse sentido de não ter pecado, de não poder morrer mais, né, é esse o sentido do texto ali. Isso foi algo combatido pela igreja durante desde sempre, na verdade, né, vai falar durante vários séculos, mas desde sempre, né, até hoje. E desde o começo, por exemplo, a gente tem, na época dos apóstolos mesmo, uma doutrina que é conhecida como docetismo, que dizia que Jesus só parecia ter um corpo, mas ele era só um espírito. É como se ele tivesse ali uma ilusão de ótica, né, estava enganando os discípulos ali, parecia que ele tinha corpo, mas ele não tinha. E a gente tem muitos textos que mostram o contrário, né, Jesus comia, Jesus dormia, Jesus, né, ele era de fato um ser humano, ele encarnou, já começa por aí, né, João fala: "O verbo se fez carne e habitou entre nós". Então não precisamos pensar na carne como uma mentira, né, o corpo como uma mentira. Outra questão é o gnosticismo, né, o gnosticismo dizia que a matéria é má. E alguém pode cair nesse engano também e achar: "Bom, já que a gente sofre aqui, já que as coisas ruins estão no mundo, o mundo celestial vai ser diferente, né, não vai ter matéria". Não, vai ter sim. E aí, a chave para isso tudo, de forma muito prática, talvez seja a gente olhar para a ressurreição de Jesus. Ele foi sepultado, o corpo dele foi tirado da cruz, foi colocado lá no túmulo e ele ressuscitou, o corpo saiu do túmulo. Ficaram aqueles panos lá, né, os guardas fugiram, os discípulos viram ele, tocaram nele, Tomé, né, "Vem Tomé, encosta aqui". Então, assim, olhar para a ressurreição de Jesus e entender que ela garante a nossa ressurreição, nos traz resposta para tudo isso, para entender que a nossa ressurreição será real, carnal, não no sentido pecador, mas no sentido de matéria, né, material, a nossa ressurreição será assim. Obrigado, pastor. Pastor Jonas quer falar alguma coisa? Senão eu tenho uma sugestão de livro para quem gosta de ler. Eu não lembro se foi o professor Linden ou se foi o professor Fukui. Não lembro. Se não foi nenhum dos dois, peço perdão também aí, os citados. Mas esse livro aqui, ó, Surpreendido pela Esperança. Muito bom, Uhum. excelente. Vai falar exatamente sobre o que o pastor Arthur aqui acabou de resumir para gente. Uma doutrina importantíssima, né? Base da doutrina cristã. Então, fica aí a minha recomendação para quem gosta de leitura. Eu só tenho um, então eu posso emprestar, mas nem Tem que tanto. devolver. Ou nos indique onde adquirir, que a gente corre atrás, né? Obrigado E pela indicação. imagina, imagina. Pode É, emprestar, mas tem que devolver, né. Eu exatamente. queria recomendar uma coisa também, quando o pastor Jonas estava falando ali do Apocalipse 20, eu lembrei de uma série de estudos, feito pela Hora Luterana, na verdade são vídeos traduzidos, né, dublados na verdade, sobre o Apocalipse. O título é assim: "As coisas assustadoras do Apocalipse". É um material já um tanto quanto antigo, né, mas vale muito a pena, né, se alguém quiser, conhecer um pouco mais sobre essas coisas, né, por mais que, como o Jonas disse, não é o centro da doutrina, mas causa muita curiosidade na gente, né. Então talvez depois a gente tenta lembrar, Ramires, até de colocar na descrição do vídeo essa playlist, né, vai ser Legal. interessante. Tá no YouTube? Sim, tá no YouTube. Tá, então depois a gente tenta colocar aí na descrição desse episódio. Eu Beleza. agradeço aos pastores, nós finalizamos mais um episódio aqui do nosso podcast. Muito obrigado pelo conhecimento, pelo tempo de vocês. Tenha uma abençoada semana e você, nosso ouvinte, lembra de seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, lembra de compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo, deixar também seu comentário se você conhecia essas doutrinas, se teve alguma coisa diferente aí que você ouviu e queria deixar para a gente registrado. Lembra de curtir também e passar para frente esse conteúdo interessantíssimo. Deus abençoe todos vocês. Nós nos encontramos aqui na semana que vem, entre a cruz e a graça. Tchau, tchau.